Beren e Lúthien tinham o potencial de serem o Bonnie e Clyde da Terra-média com essa especialidade em roubo de joias. Oi, gente! Vocês provavelmente esbarraram nesse livro aqui pelas livrarias. Verônica, ninguém tem andado esbarrando em nada em livrarias. Você não tem andado em livrarias. Vocês devem ter esbarrado nesse livro aí pela internet e se perguntado como é que um cara que morreu 50 anos atrás continua lançando livro todo ano. Tudo isso foi graças ao filho do Tolkien, Christopher, que desde o final dos anos 70 se tornou curador da obra do pai e publicou tudo que ele conseguiu organizar e decifrar entre os escritos do pai dele. É por causa desse trabalho hercúleo que nós temos o Silmarillion. Vocês já agradeceram a existência do Silmarillion hoje? Depois vieram os Contos Inacabados, os 485 volumes do História da Terra-média e os chamados Três Grandes Contos: Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin e Beren e Lúthien. Sendo que Beren e Lúthien foi o último a ser editado por Christopher Tolkien antes dele deixar a direção do Tolkien Estate. E como vocês devem lembrar, ele faleceu no começo de 2020. E aí eu vou ter que confessar pra vocês que eu não sou aquela leitora de Tolkien que tem aquela ânsia de saber tudo quanto é vírgula que ele mudou de versão pra versão. E eu também nunca fui muito fã da lenda de Beren e Lúthien. Então, por que eu iria querer ler esse livro? E é agora que eu exponho alguns motivos que eu encontrei durante a minha leitura que eu achei interessantíssimos. Mas antes disso, que história é essa? Beren, da raça dos homens, logo mortal, se apaixona por Lúthien, da raça dos elfos, logo imortal. Papai de Lúthien não gostou da ideia e dá uma tarefa impossível de Beren cumprir em troca da mão da filha dele. Ele teria que recuperar uma das Silmarils, que são pedras preciosas quase divinas, vamos colocar assim. E estas pedras foram roubadas por Morgoth, que é basicamente o capeta. Beren parte na missão e Lúthien foge pra ajudá-lo e eles têm aquela meta de relacionamento em que você e o seu respectivo, sua respectiva, ajudam um ao outro e enfrentam lobisomens e vampiros e roubam pedras preciosas e fogem de elfos interesseiros. Mas Beren é mortalmente ferido e Lúthien implora, suplica para que ele seja trazido de volta. O que ela consegue. Mas para isso, ela escolheu abrir mão de sua imortalidade como elfa para viver uma vida como mortal ao lado de Beren. Enfim, agora os 4 porquês. Primeiro, o conto de Beren e Lúthien é o cerne da mitologia criada por Tolkien. Como eu sei disso? Porque foi dito pelo próprio Tolkien. Gente, eu revi aquela cinebiografia e assim, melhorou 80% desde a primeira vez que eu assisti. Mas eu não consigo tirar da cabeça ele corrigindo a pronúncia. É Tolkien. Mas eu não consigo falar assim, stop trying to make Tolkien happen. Não vai pegar. Quando Tolkien comenta sobre a origem do conto de Beren e Lúthien na carta 165, ele se refere ao núcleo da mitologia, a matéria de Lúthien, Tinúviel e Beren. O que faz total sentido, porque se a história de Beren e Lúthien não tivesse acontecido, o Silmarillion seria muito diferente. O que começou com um cara apaixonado por uma moça que ele viu na floresta, porque a floresta é o lugar do Tinder. A essa história foi inserida a história das Silmarils e personagens que a gente vai ver lá no Senhor dos Anéis. Uma das descendentes de Beren e Lúthien é a Elwig, que vai se casar com um cara chamado Eärendil, que só de falar o nome eu me arrepio. E só ontem eu descobri que se pronuncia Eärendil e não Eärendil, mas como brasileira que sou, palavras terminadas em L são oxítonas, então deveria ser Eärendil. Eu falo élfico com sotaque brasileiro. No final da treta toda das Silmarils, ele vai ficar responsável por guardar uma delas, aquela que foi levada por Beren e Lúthien. E os filhos de Eärendil e Elwig são Elros e Elrond. Elrond a gente já conhece porque a gente passa um capítulo inteiro com ele na reunião da firma lá no Senhor dos Anéis. Ele é o pai da Arwen. Já o irmão de Elrond, Elros, vai gerar toda a linhagem dos Númenóreanos, da qual Aragorn vai ser descendente milhares de anos à frente. Acabo de perceber que na Terra-média é todo mundo parente. Mas Beren e Lúthien também tem uma importância temática muito forte.
Essa é a primeira vez em que ocorre a união entre mortal e imortal, o que vai abrir precedente para Arwen se casar com Aragorn, lá no Senhor dos Anéis. E não só isso, aqui a gente tem a união entre os povos da Terra-média, o que é sempre muito difícil porque eles se odeiam. E esse vai ser um dos temas recorrentes no Senhor dos Anéis, tanto que a Sociedade do Anel é formada por um representante de cada raça e 4 hobbits. Segundo motivo, esse é um ótimo exemplo de crítica genética. Eu já comentei em outros vídeos sobre crítica genética, mas eu nunca pude trazer um exemplo concreto dela. A crítica genética é aquele estudo feito a partir da reconstituição de várias versões de uma mesma obra. É tipo quando você abre a pasta do seu TCC e tem lá todas as versões finais. Como vocês devem imaginar, é um trabalho muito difícil e que pode ser bastante frustrante. Nem sempre a gente tem acesso a essas versões, tem autor que não guarda, tem autor que não deixa, mas o Christopher fez todo o trabalho pesado. Ele reuniu e organizou em ordem cronológica, com comentários, todas as versões que ele conseguiu encontrar da história de Beren e Lúthien. Daqui eu vou destacar 3 delas: o Conto de Tinúvil, o Quentyn Odorínoa e a Balada de Lúthien. O Conto de Tinúvil é a primeira versão da história e nela a gente ainda percebe vários traços característicos das narrativas de contos de fadas, além de várias referências. Por exemplo, a gente tem uma referência a Rapunzel, quando a Lúthien fica presa numa torre e ela usa os próprios cabelos para formar uma corda e fugir. A gente também tem referência à Bela Adormecida, quando ela tece um manto que faz todo mundo dormir. E também um conto dos irmãos Grimm chamado Os 3 Cabelos de Ouro do Diabo. Esse é mais desconhecido, mas ele segue essa linha em que o personagem tem que cumprir uma tarefa impossível. O narrar do Conto de Tinúvil também é muito mais fantasioso do que épico, como a gente vai ver mais tarde. E também tem a presença de animais falantes e animais que ajudam. Aliás, é no Conto de Tinúvil que aparece o tenebroso Tevildo, o príncipe dos gatos. Um gato gigante, que é Sauron. Assim, eu tenho uma certa ressalva em dizer que esse personagem é o Sauron. Pra mim, ele é mais um personagem que cumpre a função narrativa que o Sauron vai cumprir posteriormente. Eles são muito diferentes. Já o Quentyn Odorínoa é o que eu chamaria realmente de um proto-Silmarillion. A narrativa já é muito mais próxima em tom, em personagens, e a gente vê que Tolkien já tinha delineado muito bem como que ele ia juntar a história de Beren e Lúthien com o resto do Silmarillion, no caso, com a treta das Silmarils e o juramento das crias do Fëanor, tem também a história do Felagund. Mas pra mim, de todas as versões, a que tem maior destaque não podia ser outra além da Balada de Lúthien. A Balada de Lúthien é um negócio engraçado, porque lá no Silmarillion, o tempo inteiro o narrador fala: isso daqui é só uma versão resumida, se você quiser saber a história inteira, você precisa ir atrás da Balada de Lúthien. E aí você fica: o que é isso? Onde eu encontro? Bom, Tolkien tinha aspirações de poeta. Não poeta como Keats, poeta como o autor anônimo de Beowulf. Ele decidiu escrever a história de Beren e Lúthien em verso aliterativo, para ser mais específica, conforme os poemas épicos do inglês antigo. E a tradução para o português procurou manter essa métrica. Isso foi um grande exercício criativo da parte dele, mas também tem uma lógica intranarrativa. No universo de Tolkien, uma história como a de Beren e Lúthien é super tema para canções. No sentido da Sansa falando. E é assim que a história foi passando de geração em geração, até chegar num ponto em que os personagens não sabem se foi fato ou se é lenda. Agora atenção! Vocês vão reparar que nessas versões, Beren é descrito como um gnomo. E isso já fez muita gente pensar que ele era assim. Quando Tolkien usa a palavra gnomo, ele está pensando no significado original em grego, que quer dizer sábio. Basicamente, eles são elfos. Parece um detalhe bobo, mas é o que faz com que a história não pareça aquelas animações da DreamWorks com romances interespecíficos extremos.
A partir de todas essas versões entra a leitura de cada um e o que te chama a atenção nelas. Para mim, por exemplo, foram muito menos as mudanças e muito mais as permanências. Aquilo que esteve presente em todas as versões, quais eram os pontos narrativos fixos? É a impossibilidade da relação entre Beren e Lúthien, é a Lúthien fugindo pra ajudar o Beren. Aliás, eu gosto muito disso porque eu acho que dá uma autonomia pra personagem. Ela podia ter ficado na dela enquanto que era barganhada pelo Beren e pelo pai dela, mas não! A partir do momento em que ela decide junto com ele, é como se ela falasse: eu também quero ficar junto com você, e se a gente precisar assaltar a loja da Tiffany pra arranjar um diamante pro papai, a gente vai. Terceiro motivo. Beren e Lúthien pode ser visto como uma releitura do mito de Orfeu e Eurídice. A gente ficou tanto tempo focado nas referências nórdicas da obra do Tolkien que a gente esqueceu de todas as outras. E Beren e Lúthien é o que Tolkien chamou de uma espécie de mito de Orfeu ao contrário. Mas antes disso, para quem não ficou obcecado pelo musical Hadestown recentemente, vamos relembrar a história de Orfeu e Eurídice. Orfeu era o filho do deus Apolo e da musa Calíope, a maior de todas as musas. E por isso ele foi agraciado com o dom da voz do Pavarotti, o ritmo do Pixinguinha e a presença de palco do Fred Mercury. Ele era casado com Eurídice, que foi picada por uma cobra e morreu. E Orfeu deve ter achado isso um grande desaforo, porque ele foi buscá-la no Hades. Chegando lá, ele canta a sua triste história, o que comove o Hades e a Perséfone, e o Hades permite que Orfeu leve Eurídice de volta, mas com uma condição: que ele não olhasse para ela enquanto eles não saíssem do submundo. Quando eles estavam quase saindo, Orfeu pensa: mas e se isso for um truque? Então ele olha para trás para ver se a Eurídice estava vindo, vê a Eurídice e ela lhe é arrebatada para sempre. Enfim, Tolkien era bastante familiarizado com esse mito, porque não só ele começou os seus estudos em Oxford, no que a gente chamaria hoje de letras clássicas, como ele também traduziu a versão medieval do mito de Orfeu e Eurídice, que é uma balada chamada Sir Orfeo. Mas Tolkien se inspirou na medida certa para criar uma história original. A pesquisadora medievalista Jane Bilk escreveu um artigo muito bacana sobre essas referências, vou deixar aqui na descrição. Aliás, todas as referências eu vou deixar aqui na descrição. Ela explica que em Beren e Lúthien, Tolkien dividiu os poderes órficos entre os dois personagens, dando a Lúthien o papel órfico de trazer de volta dos mortos e então invertendo a trama de forma que a meta dos dois amantes não fosse viverem juntos na Terra-média, mas morrerem juntos segundo o destino de Ilúvatar para os homens e então serem reunidos após a morte. Isso me faz pensar que Tolkien parecia ter um desgosto pessoal com o final do mito de Orfeu. Porque essa não é a primeira vez no Legendário que a gente tem um personagem indo buscar um outro personagem em algum lugar que parece um submundo e consegue. Sam faz isso quando ele vai resgatar o Frodo da Laracna e também o Fingal quando ele vai resgatar o Maethros do Morgoth. Isso leva a gente a concluir que, em Tolkien, o amor, em suas diversas formas, é uma grande força redentora que vai ser recompensada. E falando em amor, quem vê até pensa que eu sou o pináculo do romantismo no YouTube. O meu quarto motivo para ler Beren e Lúthien é a importância pessoal que esse conto tinha para o autor. Vocês já devem estar cansados de saber dessa história. Tolkien criou a primeira versão de Beren e Lúthien em 1917, quando ele estava de licença médica do exército. Estava já testado. Ele bateu ponto na Batalha de Somme, e aí pegou febre de trincheira e foi mandado de volta pra Inglaterra. E aí ele conta que foi quando a Edith, que já era esposa dele nessa época, ela dança pra ele na floresta. E isso inspirou a escrever a cena em que o Beren vê a Lúthien dançando e se apaixona. E aí ele conta na carta 332... Eu encontrei a Lúthien Tinúvio do meu próprio romance com seus longos cabelos escuros, rosto bonito e olhos brilhantes, e uma bela voz. E em 1934, ela ainda está comigo, ela e seus lindos filhos. E ele completa, mas agora ela se foi antes de Beren, deixando de fato com apenas uma mão. Mas ele não tem o poder de comover o inexorável Mandus. Essa carta foi escrita 1 ano depois da morte da Edith, e Tolkien pediu para escrever em Lúthien na lápide dela.
E aí, 2 anos depois, quando Tolkien faleceu, os filhos escreveram Beren na dele. Esse é mais um daqueles momentos em que a gente parte do princípio da separação entre autor e obra para analisar, mas que saber fatos da vida do autor ajudam a desbloquear conquistas interpretativas. Eu falei disso no vídeo da Pequena Sereia, não foi? Tolkien e depois o filho dele, Christopher, sempre foram muito zelosos com a obra, né, o legendário como um todo. Mas eu consigo ver de onde vem esse zelo especial com Beren e Lúthien. E por isso eu acho tão simbólico e também tão bonito que Beren e Lúthien tenha sido editado pelo Christopher Tolkien em 2017, 100 anos depois da concepção da história. E essa história que, por sua vez, a gente sabe que foi uma das primeiras que Tolkien criou pro seu legendário. Já ia pra vocês que amam muito tudo isso, acham tudo muito lindo, mas queriam mesmo era ver a batalha de rap entre Sauron e Felagund. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.